Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Asimcast, mais um episódio. Fica aqui com a gente, que aqui a gente traz muita informação, muita experiência sobre negócios. E hoje, obviamente, que não vai ser diferente, até porque é uma pessoa muito bacana, muito conhecida já também aqui na nossa região. Não veio sozinha, trouxe reforços. Temos uma dupla de cachos aqui hoje. Primeiro, seja muito bem-vinda, Giz, representando a ACI. Obrigada, sempre é um prazer. Muito obrigada. E a nossa convidada, né, Giz? Aqui é Débora Cacho, seja muito bem-vinda também. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal, a gente fica muito feliz aí com a presença de vocês, né? Principalmente, óbvio, aí também com a sua presença, né, Débora? Até porque a gente vai estar falando mais sobre o seu negócio, né? De como ele começou. E a gente vai poder dividir essas experiências, as suas experiências aqui com as pessoas que estão acompanhando a gente. E aí, como eu disse ali no início, trazendo reforços aqui, a Giz, já conhecida, já nossa aqui do Asimcast, trazendo também reforços aí para a gente poder conhecer mais sobre a convidada, né, Giz? Vamos lá, a Débora é muito especial e vamos conhecer ainda mais a Débora. Legal, obrigada. É isso aí. Bom, acho que é meio óbvio que a gente inicia o podcast dessa maneira, querendo saber um pouquinho mais de como a Débora começou, né? A gente estava falando aqui há pouco no programa, antes da gente começar, que às vezes as coisas acontecem ou por acaso ou por um sonho. Para Débora, como é que começou esse negócio hoje, né? Que você tem na parte de saúde capilar, de cabeleireira, então cachos, né, como a gente já falou aqui, mas antes disso também tinha a Débora professora. Sim. É isso? Exatamente. Eu sou professora de matemática há uns bons anos já. Fui efetiva, né, no estado, trabalhei no estado, no município, em várias escolas. E sempre tive problema com o meu cabelo. Desde quando eu era pequena, eu tive vários traumas com o meu cabelo. Ou o corte ficava errado, não tinha produto para usar no cabelo, as referências que a gente tinha na mídia eram todas pessoas de cabelo liso. Então, isso foi gerando algumas frustrações com o meu próprio cabelo. Eu cheguei a alisar cabelo, inclusive, né? E em 2015, eu fiz a minha transição capilar. Eu deixei de alisar o cabelo e voltei para o meu cabelo cacheado. E foi quando eu continuei tendo os mesmos problemas que eu tinha lá na infância. Até que eu decidi procurar alguém que soubesse cuidar do meu cabelo. Que foi quando eu achei o salão da Maiara lá em Joinville. Fui para lá, fiz o cabelo lá, me apaixonei com o atendimento, como o meu cabelo ficou, como me ensinaram a cuidar do meu cabelo. E em 2019, ela divulgou o curso dela e eu fui para lá para Joinville fazer. E em 2019 mesmo eu comecei a atender. Eu comecei a atender na casa da minha mãe, numa sala improvisada. Era uma casa de madeira, antiga pra caramba. Falei, mãe, vamos mudar as coisas aqui em casa. Coloquei um espelho, uma cadeira e um lavatório e comecei com o que eu tinha. Na verdade, mais como uma renda extra, assim mesmo, sabe? Trabalhava só no sábado. De repente, o sábado lotava, e aí eu tinha que atender depois das 5, quando eu saía da escola. De repente, eu já não tinha mais horário depois das 5 nem no sábado, tinha lista de espera. Olha só. E aí eu precisei começar a diminuir minha carga horária na escola. E fui fazendo isso gradativamente, aos poucos. Então, eu tinha 40 horas no estado, diminui para 30, depois diminui para 20. Aí eu atendia no salão quinta, sexta, sábado, e na escola segunda, terça e quarta, e fui reduzindo, até que em 2021 eu pedi a exoneração do meu concurso para atender só no salão, só trabalhando como empreendedora mesmo. Perfeito. A gente estava também conversando um pouquinho antes ali de que é difícil, às vezes, você já entrar num negócio já imaginando para qual nicho você vai fazer, né? Para qual o nicho que você vai entrar, melhor dizendo. No seu caso, Débora, acredito que você já foi, na verdade, buscando o nicho dentro da tua profissão ou não? Trabalhar com cachos foi algo que foi acontecendo depois? Na verdade, busquei esse nicho especificamente. Né? Então, eu nunca tinha trabalhado com cabelo antes. Eu só fui professora até 2019. E quando eu comecei a trabalhar especificamente com cabelo cacheado.
Foi ano passado que eu expandi, né, o negócio para também a área da saúde capilar. Então, tratamento de couro cabeludo e outras patologias, né? Mas, na época, foi específico o cabelo cacheado já de cara. Nem comecei com outras coisas. Tá certo. Giz, não sei se você concorda com isso que eu comentei até nesse início, falando dessa questão dos nichos, seja qual o segmento que for, é um pouco mais difícil de nichar qualquer negócio ou não? Acredito que sim, mas no caso da Débora, ela já tinha uma necessidade, né? Então, eu sempre acredito que acontecem de uma forma natural, porque você busca a solução para o problema seu, né? Para um problema seu. Então, eu ouvindo ela falar, eu me encaixo perfeitamente em tudo que ela comentou, e não teria como ser diferente no caso dela, porque ela já tinha uma dificuldade e ela procurou se aperfeiçoar e para trazer, né? Primeiro eu vou resolver e vou solucionar o meu problema. E com isso ela começou a verificar um nicho de mercado que hoje existe, eu falo, porque o meu cabelo é cacheado, né, Débora? A Débora já tem o prazer de cuidar dos meus cachos também, eu compro os meus produtos que eu utilizo, eu compro tudo com a Débora lá. Ela que me ensinou a usar, e realmente a necessidade que a gente tem de conhecer, né? Isso vem de traumas de infância, difícil você falar com algumas pessoas que têm o cabelo cacheado que não tem uma história para te contar. Alguma coisa tem que interfere, né? Muitas vezes, o corte de cabelo é a última coisa que a pessoa fala comigo. A maioria das pessoas senta na minha cadeira e fala primeiro do preconceito que sofreu, do bullying que sofreu, dos apelidos que teve, de todas as experiências que deram errado, das dificuldades que ela teve com o cabelo, para depois ela falar, será que esse corte dá certo no meu cabelo? E a maioria das vezes, qualquer corte dá certo no cabelo cacheado. Aí precisa ter um olhar muito mais para a pessoa e para o que ela carrega do que para o cabelo em si, né? Então, esse diferencial do nicho de cabelo cacheado, geralmente a pessoa traz uma bagagem de trauma que ela teve, e aí isso vai refletir em como ela se relaciona com o cabelo, na autoestima que ela tem, e muitas vezes é esse resgate que a gente faz primeiro para depois aparecer daí no cabelo. Uhum. Eu confesso para vocês que eu fico até um pouco surpreso, né, desses relatos, porque eu particularmente acho bem bonito mesmo o cabelo cacheado, ondulado, né, os cachos mesmo. E a gente que não passou por isso, né, acaba não tendo esse conhecimento. E a gente fica, inclusive, meio assustado, assim, é sério isso, né? É sério. Gi, se você me permite, queria saber um pouquinho da tua experiência com isso também, né? Dessa questão que você estava até falando pra gente agora há pouco. Isso, é sério, eu sempre comento, porque você trabalha lá com a tua infância, né? E você traz isso para, né, para tua fase aí adulta. Como eu comentei com a Débora um pouco antes, né? Eu tinha o meu cabelo até a cintura. E a minha mãe não sabia trabalhar com o meu cabelo, porque na época também não tinha a questão de produtos como tem hoje e tudo mais. E eu tinha o cabelo até a cintura e a minha mãe resolveu cortar o cabelo. Quando eu tinha 6, 7 anos, estava iniciando a escola. E nesse corte de cabelo, ela foi num local que não tinha conhecimento, e quando eles cortaram o meu cabelo que estava na cintura, ele grudou na cabeça. Ele simplesmente, o cacho, né? Ele realmente tem que cortar um pouco menos para poder... E com isso começaram os meus traumas, né? Então, a mãe, claro, sem o conhecimento que ela tinha, e segundo ela, na época, ela dizia, você não deixava eu pentear na hora do banho. Hoje a gente já sabe que cabelo, hoje as mães de crianças com cabelo cacheado já têm produtos, sabe que a gente não pode pentear o cabelo cacheado, né? E durante um processo assim, até você voltar, até demora muito o cabelo cacheado, Patrick, para crescer. Então, eu acredito que uma grande maioria tem medo de cortar o cabelo. Sim. Porque se você corta as pontinhas, ele já puxa, sabe? Então, ele já fica mais encaracolado ainda. Então, você pensa, eu com 6, 7 anos, com o cabelo na fase de ir para o colégio, da escola ali, com o cabelo grudado na cabeça. E até eu comentei com a Débora, na época, a maioria das minhas amigas e a maioria das minhas primas tinham cabelo liso e longo. Então, isso foi um processo e até voltar a crescer. Então, nossa, na escola me tiravam um sarro, era enxame de abelha, era capacete. Nossa, inventavam cada coisa que você não tem ideia. E você não tinha o conhecimento, né? Depois foi indo, meu cabelo acabou tendo franja,
né? Cabelo cacheado geralmente não se tem franja, é difícil você lidar com cabelo cacheado com franja, né? Então até eu fui uma profissional, uma vez ela comentou, menina, vamos crescer, vamos deixar essa tua franja crescer. Então assim, gente, foi tudo um processo e realmente isso mexe bastante com a gente. Né? Eu aceitei, eu nunca tive nenhum processo que eu nunca alisei o meu cabelo, né? Nunca precisei alisar ele, mas confesso que é aquela história que o pessoal diz, né? Eu utilizo ele muito mais preso, né? Do que solto, porque ele dá muito trabalho. O cabelo cacheado, eu acredito que dá, o meu, pelo menos, dá bastante trabalho. Então, é todo um processo e uma dedicação, né? Perfeito, perfeito. E você vê como influencia isso, né? É importante ter profissionais como a Débora, especialista nessa área, para trocar uma ideia, para te sugerir alguns produtos, enfim. Eu já vou discordar da Gi, que para mim cabelo cacheado não dá trabalho nenhum. Então. Eu acho que é muito mais trabalhoso você escovar o teu cabelo cada vez que você lava do que você fazer uma finalização e ele secar natural e já tá pronto. Então depende muito dos cuidados que você tem, da frequência que você vai no salão, do produto que você compra, mas geralmente a praticidade ela é bem maior. Eu já ia, inclusive, aproveitando esse gancho, eu ia te perguntar, para mim que não conheço muito da área, né, ou melhor, muito sobre o cabelo, né, o cabelo cacheado ali, quais seriam as principais diferenças de cuidado que se tem para o cabelo cacheado, ou isso pode variar também de cabelo para cabelo, ter mais cacho, menos cacho, mas no geral, assim, até para as pessoas aí como dica, né? Num geral, assim, o cuidado ele é basicamente o mesmo para todos os cabelos, né? Você vai precisar de um shampoo para você higienizar o teu couro cabeludo, né? Específico para o teu couro cabeludo. Uma máscara de tratamento, independente do tipo de cabelo. Então, assim, às vezes um cabelo ondulado, uma hidratação, um cabelo crespo, uma nutrição, um cabelo com mesh, uma reconstrução. Então, para cada cabelo, um tipo de tratamento específico. E finalizadores, que a gente chama, né? Seria um creme de pentear, uma geleia, um mousse, que vão dar essa definição pro cabelo. E aí também entra muito da rotina da pessoa, né? Uma pessoa que treina todo dia vai lavar o cabelo todo dia. Eu oriento como que ela vai cuidar do cabelo dentro da rotina dela. Porque eu sempre falo, o teu cabelo entra na tua rotina. Você não pode depender da tua rotina de acordo com o teu cabelo, né? Uma pessoa que lava o cabelo 3 vezes na semana precisa ter uma durabilidade do cacho maior. Então, vai ter um produto a mais ou um produto a menos. Então, é bem específico para cada rotina, para cada pessoa, assim. Mas, basicamente, né, o shampoo, o tratamento e o finalizador. Perfeito. Já vou pedir para você um favorzinho para que você já vai puxando na memória aí. Acho que é legal você trazer alguns casos, né? Alguns clientes teus, algumas histórias, até porque como a Gis comentou ali, eu acho que o seu negócio partiu de uma dor sua. Sim. Ele partiu de algo que é muito mais pessoal do que profissional, para que depois ele se tornasse profissional, né, Débora? Sim. Então, se você puder depois trazer alguns casos aqui para a gente, acho que é legal a gente poder falar sobre isso também. E aí me chamou muito a atenção também de algo que para mim é novo, pelo menos, que é essa parte de tratamento do couro cabeludo, tratamento de algumas patologias, como você trouxe também. A gente escuta mais hoje, né? Falar sobre. E a partir de que momento que você viu que isso fazia sentido para o teu negócio também? Pós-pandemia, pós-Covid, aumentou muito os casos de queda de cabelo. Absurdamente, né? Mesmo? Teve muito aumento de queda de cabelo. E vinha muita cliente minha com problema de queda de cabelo. E também com algumas dermatites, né? Ou uma caspa, ou uma dermatite muito acentuada. Algumas vezes por questões emocionais, outras vezes por como cuidava do cabelo, às vezes passava muito produto, deixava o cabelo amarrado, molhado o dia inteiro, e isso vai gerando consequências no couro cabeludo. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas relatavam esses problemas para mim, e eu não tinha como ajudar elas. E aí eu busquei uma formação em terapia capilar para conseguir também auxiliar as minhas clientes em relação a isso. Só que a saúde capilar ela vai além do cacho, né? O couro cabeludo qualquer pessoa tem, independente do tipo de curvatura que tem o cabelo.
Então, eu ampliei, né, esses meus atendimentos também para essa área voltada mais para a saúde do couro cabeludo. Então, eu tenho tratamento para queda capilar, tenho tratamento para calvície, para oleosidade, para dermatite, para caspa. Todas essas questões relacionadas à pele do couro cabeludo eu consigo ajudar também. Perfeito. Você até comentou também que isso vai além, né, de estar propriamente dita só falando sobre o couro cabeludo, né? Sim. Porque algumas dessas situações aí também, elas têm envolvimento muito com o psicológico. Não é Muito. à toa que foi pós-pandemia, como você trouxe. Eu não sabia também desse fato. Mas hoje você, não digo como terapeuta, mas geralmente essa relação entre cabeleireira e cliente se torna depois uma amizade. Sim. E tudo mais. Isso é algo que você também, não como tratamento, como eu disse, como terapeuta, mas isso é algo que você também vai buscar ali da pessoa para ver, às vezes, até mesmo essa causa, assim? Sim, antes de começar qualquer tratamento, a gente faz uma avaliação, né? A pessoa passa por toda uma anamnese para eu conseguir entender como que eu vou direcionar o tratamento. Muitas vezes, o tratamento do couro cabeludo, ele tem terapias associadas. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa ir lá fazer uma autofrequência comigo se tem déficit de vitamina. Então, eu preciso encaminhar para um nutricionista. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma queda de cabelo muito acentuada, mas está passando por uma separação no casamento. Então, não adianta usar um shampoo fortalecedor se não fizer uma terapia com psicólogo associada. Então, é um tratamento multidisciplinar, na verdade. Alguns casos eu consigo atender sozinha? Sim. Alguns casos, vai ali comigo resolver o problema. Muitas das vezes precisa de um outro profissional fazendo o acompanhamento junto. Perfeito, perfeito. Já vou aproveitar, quero aproveitar esse momento aqui, já que a gente está falando com alguém que entende bastante sobre o assunto. Tem um amigo meu... Olha o amigo dele. Amigo meu, Olha o amigo. Que usa um shampoo o mesmo e faz muito tempo. Tem problema isso, não? Usar o mesmo shampoo. Tranquilo? Muito tranquilo. Quer dizer, o meu amigo, ele já tinha ouvido falar que isso poderia fazer... que isso poderia dar problema, alguma coisa assim, mas isso então é mito. É mito, porque assim, você precisa usar um produto de acordo com a necessidade da tua pele. Se a tua pele é oleosa, você vai usar um produto para couro cabeludo oleoso. Se a tua pele é seca, você vai usar um shampoo para couro cabeludo seco, né? Agora, o mesmo produto em si não interfere. A questão não é que algumas pessoas falam assim, meu cabelo acostumou com o produto. Não é que o cabelo acostumou. Aquele produto supriu aquela necessidade que o cabelo tinha. Agora o cabelo tem uma outra necessidade. Então, às vezes, o cabelo precisava de hidratação, tá hidratado, agora eu vou ter que nutrir o meu fio. Então, essa percepção de que o meu cabelo acostumou com o produto, ele mudou a necessidade que ele tinha. Ou também a questão de produto de baixa qualidade, né? Que aí o produto, ele só faz uma maquiagem ali no cabelo, não trata, não resolve problema nenhum. E aí você vai ter que ficar cada vez trocando, tentando resolver um problema que, dependendo do produto, não vai resolver. Entendi, perfeito. Vou falar isso pro meu amigo, então. Por favor, manda um recado para ele, transmita para ele o recado. Giz, me conta uma coisa, foi fácil trazer essa associada, essa nucleada para a CI ou não? Então, a Débora está conosco já faz um tempinho, né, Débora? Iniciou agora em 2025. Eu já conhecia ela, a gente já teve alguns contatos aí, né, da área da beleza, inclusive, né, Débora? E a gente sempre gosta de estar cercado de pessoas que a gente verifica que tem um potencial interessante de futuro, né? Então, vai agregar, né? Agregando isso mesmo. Então, agrega até para o grupo em si e para ela, a questão de crescimento, né, Patrick? E a Débora, uma vez eu estive lá no estabelecimento dela, eu acredito que ela já tenha tido convite de outras pessoas dos núcleos e da associação. E eu comentei com ela, né? E a gente sabe da agenda da Débora. Então, ela tem uma agenda bem complicada, as reuniões acontecem uma vez ao mês somente, mas a gente insistiu, né? Então, eu fui lá e conversei e tal. E eu sempre acredito, assim, o que eu comento com todos eles, e eu comentei com a Débora, acho que tudo no seu tempo. E ela veio para a associação, e ela veio para o núcleo da mulher empreendedora, acredito que no tempo certo. Sim.
ela já é hoje uma profissional conhecida, ela já procurou outras bases, outras fontes para que possa estar expandindo o trabalho dela, né? Então, como a gente comentou ali, foi domador, depois ela viu as necessidades dos outros, enfim, você vai nessa procura constante, né? E hoje ela está conosco. Então, assim, não foi fácil trazê-la devido à agenda dessa mulher, né? Mas hoje estamos muito felizes e ela participa realmente, ela consegue, ela pegou o calendário e colocou na agenda dela. Então, ela está conosco em todas as reuniões. A última reunião em setembro, até que nós temos um momento de hora delas, foi ela que explanou todo o trabalho dela para todas as colegas lá do núcleo, né? Então, muitos também não conheciam esse lado da terapia capilar. Eu já, por ter ido lá fazer algumas hidratações e tudo mais, e pegar os produtos, eu já conhecia, porque a gente já trocou algumas ideias, né, Débora? Mas ela pôde passar essas informações para as demais colegas. E esse é o intuito do núcleo, né, dos núcleos. Sim. É realmente você estar ali junto, se fortalecendo, procurando, divulgando o seu trabalho e crescendo com tudo isso, né? Com certeza. Porque vem ali aquele trabalho ali de, eu fui, eu não fui, mas então não são só cachos, já tem isso, já pode ser o meu marido também, né? As mulheres perguntaram. Então, você vai expandindo ali. Então, fácil não foi, mas estamos muito felizes com a Débora lá. Legal, legal. Débora, se eu estiver errado, por favor, me corrija, tá? A gente acabou de se conhecer, né? Sim. Aqui, antes do programa começar. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas você me parece ser aquele tipo de pessoa que, calma, eu vou lá. Quando eu vou pra gente fazer um negócio bem feito. Sim. Se for pra fazer minha boca, eu não vou. Não vou, exatamente. Tipo isso, não? Tipo isso, exatamente. Se for para fazer, vamos fazer o negócio certo, vamos fazer sério, vamos fazer bem feito. Se for para fazer de qualquer jeito, aí não tem porquê. Legal. E o núcleo, ele é um lugar de crescimento mesmo, né? De troca, de conhecimento. Então, não adiantava eu ir lá só para ir, ou dar meu nome só para dizer que faço parte, mas não ir em nenhuma reunião. Então, a partir do momento que eu decidi fazer parte, aí realmente eu vou lá e tô com as meninas e faço o possível para estar em todas as reuniões e todos os eventos para estar participando. Legal. Bom, acho que era bacana também se você puder dividir um pouquinho da tua experiência, que vamos dizer que é relativamente nova, né? Iniciou nesse ano, né? Um ano. Esse ano agora. Tem um ano ainda. Conta pra gente um pouquinho de como está sendo isso para você, também como nucleada, né? Conta pra gente como é que está sendo na prática, né? Tudo que você talvez ouvia falar antes e como é que está sendo hoje para você. Sim, ser nucleada tem sido muito importante pela quantidade de conhecimento que eu estou conseguindo adquirir. É muito curso que é proporcionado, é muito workshop que é proporcionado, ou gratuitamente, ou com um valor muito acessível. São coisas que agregam muito no negócio da gente, né? Porque às vezes a gente acha que marketing é você postar todo dia, e se você não tem uma estratégia, você simplesmente fez um trabalho à toa, né? Então, é muito interessante por isso. A troca das nucleadas é muito legal. Tem essa parte do empreendedorismo, mas tem a parte da amizade que a gente constrói lá dentro também, né, com a maioria das associadas. E esse conhecimento agrega muito no negócio. Então, todos os cursos que eu fui fazer, todas as oportunidades que deram, que tenho, eu tô lá. E isso tem ajudado bastante. Que legal, que legal. Você faz parte do núcleo das mulheres. Isso. Isso, legal. Legal demais. E aproveito também para te perguntar algo que eu já estava curioso para saber, e a Giz trouxe ali para a gente sobre isso, da questão do... poxa, meu marido então pode ir. Hoje você atende o público masculino, feminino, e quais são todos os trabalhos, né? Todos os serviços hoje que a Débora Cachos pode prestar aí para todos que vão buscá-la? Certo. Então, eu presto serviços, alguns exclusivos para cabelo cacheado. Continuo tendo essa parte exclusiva. Corte, coloração e penteado são específicos de cabelo cacheado. E todos os outros tratamentos são para qualquer tipo de cabelo, né? Então, tratamento de dermatite, psoríase, calvície, queda de cabelo, caspa, oleosidade, qualquer problema que se tenha no couro cabeludo, independente se é homem, se é mulher, se é criança, eu consigo também ajudar a tratar.
Perfeito. E o público masculino, você também hoje atende? Atendo sim. Inclusive, quando eu fiz a minha formação em terapia capilar, eu busquei por causa das minhas clientes mulheres. E quando elas viram o que eu estava fazendo, a maior parte da minha clientela hoje é masculina. Que elas, em vez de ir, levaram os maridos para fazer o tratamento comigo. Sério, eu ia te Então, perguntar isso. Como é que é a demanda hoje masculina, então? É grande. A parte de terapia capilar é mais masculina do que feminina. Puxa vida, que A maioria legal. dos homens evita ficar calvos, né? Então, alguns já estão tentando buscar soluções para não precisar fazer o transplante capilar, né? Evitar esse tipo de coisa. E aí, com o tratamento, o acompanhamento a longo prazo, tem como reverter e melhorar bastante. Patrick, interessante que numas conversas nossas também lá, a preocupação, né? Então, assim, pô, eu vou ter que ir no cabeleireiro, né? O homem geralmente tem, alguns homens hoje tem, né? Claro que o homem tem se cuidado muito hoje, né? Essa preocupação não é só da mulher hoje, Sim. então os cuidados também estão na parte masculina também. E o interessante da Débora é que ela tem um aplicativo para a gente fazer a agenda no que você quer e tal. E o atendimento dela é individual. Sim. Né? Então, assim, eu estou com ela lá. Ela está me atendendo, ela está falando do meu caso, ela está falando do meu cabelo. Isso facilita um pouquinho para os homens. Sim. Porque daí fica aquela história, pô, uma mulher, uma cabeleireira que está indo, não é um barbeiro, né? Estou indo lá. Então, eles têm esse horário que eles podem estar indo individualmente, sendo tratado. Isso é muito importante, é um diferencial interessante. É engraçado, porque a primeira vez, né? A primeira vez que o homem vai, geralmente é a mulher que marca. Até hoje, eu acho que teve um homem só que marcou sozinho por conta própria. Geralmente, né? É a esposa que marca. Nossa, imagina esse número, é um só. E algumas vezes elas mandaram assim, preciso que seja ou no primeiro horário ou no último horário para garantir que seja só ele, que não tenha ninguém, porque ele tem vergonha. É sobre isso. E aí, como a minha agenda ela é individualizada, né? Eu prezo por um atendimento que eu vou atender aquela pessoa naquele momento. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Assim, não tem aquele vucu-vucu, aquela muvuca, aquela coisa de salão, assim, que tá muito cheia, todo mundo vendo, tudo, sabe? Então, é bem tranquilo, bem calmo, bem de boa para atender, assim, os homens. Perfeito. Eu aproveito também para te perguntar justamente sobre isso. Formatação de negócio, né? Porque isso que a Giz comentou é justamente isso que você faz, isso que você está fazendo. Por quê? Assim como existem os salões que vão estar atendendo 5, 6, 10 pessoas ao mesmo tempo, com vários profissionais, existem. Isso foi algo que você... Como é que você foi fazendo essa tua formatação? Porque é difícil que você saia, não é receita de bolo, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Você vai sair já com o negócio teu certinho, formando, você não vai fazer. Você vai vendo as necessidades, as demandas vão aparecendo, você pode estar mudando um pouco e tudo mais. Você tinha alguma coisa que você... Quando você começou lá, quando você tinha o salão lá junto da casa ali da sua mãe que você trouxe e tudo mais, você tinha já um modelo de negócio que você queria atingir? Seria essa parte de atender mais exclusivo? O que você imaginava para o teu negócio? Na verdade, eu não imaginava nada. Eu comecei sem conhecimento nenhum. Eu só fiz o curso e resolvi atender. Então, eu não tinha a menor ideia de modelo de negócio. Não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia cortar cabelo e secar cabelo, e era isso que eu fazia. E aí, ao longo do tempo, conforme o negócio foi crescendo, eu comecei a ter também assistentes. Então, eu começava um cabelo, a minha assistente terminava, enquanto ela terminava um cabelo, eu começava outro. Então, a pessoa sempre passava por mim e por mais alguém, por mim e por mais alguém. Até que eu vi que não estava funcionando. As pessoas não estavam muito satisfeitas porque elas marcavam de fazer o cabelo com a Débora. Então, eu mudei, eu voltei para o começo. Então, a pessoa começa a fazer o cabelo comigo e termina o cabelo comigo. E eu tenho também outras profissionais no espaço que também atendem cabelo cacheado, né? Então, a profissional que eu tenho lá fez o curso comigo. E aí, ela também começa e termina o atendimento da cliente dela. Então, algumas vezes está só eu com o meu cliente, algumas vezes estou eu e ela com o dela, né? Mas é tipo bem separado, bem específico, cada uma no seu atendimento. Perfeito. E eu queria também te perguntar o seguinte, hoje você trata, né? Tem o teu nicho, como você já disse,
falando sobre os cabelos cacheados. Hoje as pessoas, depois de tudo já que a gente conversou e relatou, as pessoas te procuram hoje também para melhorar o seu cabelo cacheado. Existem pessoas pedindo alguma opinião tua da questão de, poxa, fazer alisamento, será que eu posso fazer isso também? Se você acha que isso é uma opção? Como é que funciona essa troca de ideias, assim? Porque imagino que já deve ter passado várias histórias aí, né? Sim, com tudo isso. muitas histórias. Eu tenho clientes que estão comigo desde 2019, então eu chego lá, pergunto se é o de sempre, elas falam que é, e é isso. As clientes estão começando a ter mais confiança em mudar o cabelo. Antes era só as pontinhas, né? Tira o mínimo possível. Agora estão começando a aceitar essa mudança do corte, fazer um corte diferente, fazer um corte mais curto, colocar uma franja. E muitas pessoas me perguntam também sobre como deixar de fazer o alisamento. Muitas pessoas querem voltar a ter o cabelo cacheado e aí passam comigo um período que a gente chama de transição capilar, até que a gente consiga cortar toda a química e a pessoa recuperar aquele cabelo natural dela novamente. Quando uma pessoa me pergunta sobre alisamento, eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Mas eu evito o máximo que a pessoa faça, né? Porque tem muitos produtos que são proibidos pela Anvisa, já nem se pode usar mais produtos que eram usados antigamente, né? Já foi proibido esse uso. E sem contar os danos que causam tanto para o couro cabeludo quanto para o fio. Entendo algumas pessoas quererem fazer, e aí tem vários profissionais que fazem isso, mas eu, para o meu nicho, para minha... como que a gente fala? Para minha perspectiva, eu acredito que quanto mais natural, melhor. Perfeito. E aí, lembro que eu tinha te perguntado ali, falado ali para você, vai lembrando de alguns casos aqui pra gente. Acho que seria um bom momento da gente poder falar sobre isso. Quando você olha para trás aí, a gente está falando de indo para 6 anos, né? São 6 anos já. Né? De negócio já. Quais são aí as principais histórias, os principais casos assim que você lembra que para a Débora fez bastante diferença? E eu imagino que muito também, né, para o próprio negócio, né? Para aquilo ali, porque você sabe que aí tem a ver com propósito e tudo mais. Deixa você pensar sobre aí. O que você... eu tenho um caso que acabou levando a outro, assim, sabe? Até tenho no meu Instagram esse vídeo. Foi o dia que uma cliente minha foi cortar toda a parte lisa do cabelo. Ela estava 2 anos sem fazer alisamento, só deixando o cabelo crescer. E aí, nessa transição, a mulher fica com o cabelo com 2 texturas, né? Então, o que está crescendo vai crescendo cacheado e aquela ponta continua lisa, até que se corte completamente. E no dia que ela cortou o cabelo, eu filmei a reação dela se vendo cacheada. E aí, na hora, ela chorou. Ela chorou e ela falava assim, eu não acredito que esse é o meu cabelo. Porque eu passei a minha infância odiando meu cabelo, eu passei a minha adolescência odiando meu cabelo, eu passei décadas alisando meu cabelo. E se eu soubesse que meu cabelo era assim, eu nunca teria alisado. Então, eu já chorei junto com pessoas lá, porque, tipo, não tem como não se emocionar com o que a pessoa sente ali na hora, que ela parece que resgata uma autoestima, assim, que fazia muito tempo que ela não tinha. E ano passado... foi uma menina fazer um penteado lá para a primeira comunhão. E ela queria o cabelo dela natural. E aí, conversando ali com ela durante o penteado, ela falou assim, a minha mãe queria que eu alisasse meu cabelo, porque ela acha que vai ser mais fácil para cuidar. Aí eu falei assim, tá, mas o que você falou para tua mãe? Eu falei que eu não quero alisar meu cabelo, porque eu vi no teu Instagram uma moça que chorou quando viu o cabelo. E quando eu crescer, eu não quero ser uma mulher que chora porque tinha o cabelo liso. Que lindo. Então, são gerações que estão se fazendo novas agora. Porque que nem a gente que é 30, 40 a mais, o nosso sonho era ter um cabelo liso. Porque em novela era só cabelo liso, as propagandas de shampoo era só cabelo liso. Eu colocava uma camiseta no cabelo e ficava fazendo assim com a camiseta pra, tipo, sentir a sensação de ter um cabelo esvoaçante. Sim. E hoje em dia consegui atender essas crianças
E essas crianças estarem empoderadas ao ponto de, não, meu cabelo é esse, meu cabelo é bonito, eu não preciso alisar. Se eu quiser alisar, eu posso, mas não porque o meu cabelo, eu acho que o meu cabelo é feio ou porque dizem que o meu cabelo é feio. Isso não tem dinheiro que pague. Isso é impressionante porque essa geração nova tá vindo forte e tá vindo acreditando no poder, na sua própria beleza. Então tá bem Que bacana. bom isso, né? Isso Legal. é importante realmente. Porque mexe, né, Patrick? A gente tá falando de cabelo, né? Então, assim, o quanto isso interfere na vida de uma mulher, vamos dizer. O homem é Sim. tudo mais prático, né? Você vai ali, corta, faz o pezinho, enfim, bate, passa um gel. Mas a mulher tem todo um processo. Você já foi trabalhada em cima disso. Como eu falo, eu comentei o meu caso, a minha mãe não tinha conhecimento, né? Não posso culpá-la. Não Mas foi faz uma por coisa, mal, né? não fez por mal, né? Ai, você chorava no banho quando eu ia pentear o cabelo. Né? Então, assim, aconteceu, e, enfim, mas é muito importante hoje verificar, e eu conheço muitas meninas também que hoje comentam, e as mães me ligam perguntando o produto que a gente usa, como é que vai fazer, como é que faz, como a forma de secar o cabelo, tem um processo todo para o cabelo cacheado, Patrick, e hoje eu acho muito interessante essa juventude vir e aceitar do jeito que eu sou, o cabelo do jeito, né, que veio, porque o cabelo você alisa durante um processo, mas ele vai voltar cacheadinho, né? Ele sempre, quando ele vai nascer, então você tem que sempre estar utilizando a química para manter. Então é mais fácil você tentar trabalhar eles desde jovem. As mães estão mais preparadas hoje para isso também, Sim, com certeza. para poder mostrar tudo isso daí. Enfim, é bem interessante, é um assunto assim que ela comentou ali, ela chorou, até me arrepiei, porque realmente toca mesmo Com certeza. nas feridinhas. E como é que tá essa parte de, como a gente já comentou, que nitidamente a gente vê que você é uma mulher que realmente, quando decide fazer alguma coisa, vai atrás, vai fazer aquilo muito bem feito, né? Nesse um ano também como nucleada e associada, né, da CI, você já sentiu uma repercussão do teu trabalho que talvez outras pessoas não conheciam? E aí você vê, poxa, que bom que eu tô aqui. Poxa, que bom que eu pude contar um pouco mais sobre isso. Você já consegue sentir esse reflexo? Sim, já? com certeza, com certeza. Depois que eu fiz o Momento Hora Delas, que a gente tem uma vez no mês, né? Uma das nucleadas já vai fazer um workshop comigo para aprender a cuidar do próprio cabelo, porque também escova todo dia justamente por não saber como deixar ele ondulado. As pessoas já ganharam amostras de produto, já estão conhecendo como é que funciona. Então, estar no núcleo cercada de pessoas com a mesma perspectiva é bem enriquecedor. Então, não só o trabalho é divulgado, como relações são criadas, né? Então, é bem bacana. Interessante porque eu até comentei quando ela veio na hora delas, né? Então, Débora Cachos. Então, o pessoal achava que ela ia só falar sobre cachos. Né? Então, são poucas as mulheres que tem lá. Algumas que estão realmente no processo de transição, outras que não pensaram. E hoje, conhecendo a Débora, já começam a pensar nessa transição, né? Para retornar. E até a gente comenta, mas vai continuar com Débora Cachos? Então, de repente, está vindo outra necessidade, porque ela tem toda essa bagagem para trazer, né? E porque senão o pessoal comenta aí, Débora Cachos, ela só trabalha com cachos. E realmente ela já está hoje expandindo em outros horizontes aí, bem interessante 2026 realmente, né? 2026 vem um rebranding, provavelmente, aí para agregar tudo junto numa coisa só. Perfeito. Muito bom. Vamos falar de coisas que talvez não são as mais legais de uma vida profissional do empreendedor, né? Mas que às vezes isso também pode estar ajudando algumas pessoas, né? Que também, obviamente, esse é o intuito também aqui do Assincast. Teve já algum momento já de dificuldade já no teu percurso aí? Tanto a questão, como você comentou ali no início, né? De, poxa, quando eu comecei eu nem sabia. Cara, super normal, né? A gente hoje escuta muito ainda, mas principalmente antigamente, quando às vezes talvez até não tinha tanto o recurso, era normal de acontecer. Hoje, obviamente, a gente tem um pouco mais de informação. E você? Aí, contando pra gente, depois de todas essas histórias que a gente vê que vai muito mais do que... É muito além de cabelo, né?
é muito mais também sobre pessoas. Já teve algum momento já na tua vida profissional aí falando sobre a marca Débora Castro que você pensou em deixar para trás, não? Em deixar para trás, não. Eu já tive momentos difíceis, vamos dizer assim, né? Porque quando eu comecei sem conhecimento nenhum sobre negócio. Então, eu tinha muito conhecimento didático, matemático lá com os meus alunos. Então, por mais que eu soubesse toda a parte matemática, a parte de gestão eu não sabia. Então, o primeiro preço que eu coloquei da minha cabeça. Eu acho que eu vou cobrar isso e acho que vai dar certo. Até que acabou meu produto, eu fui fazer as contas de quantas pessoas eu tinha atendido, então eu vi que eu paguei para trabalhar porque meu produto custava mais caro do que eu estava cobrando. E ali me deu o estalo, pensei, aqui agora eu vou ter que começar a estudar uma outra parte para tentar entender de precificação, tentar entender de fluxo de caixa, tentar entender do que entra, do que sai, como é que eu pago o boleto, como é que eu gero o meu DASMEI, como é que eu mudo o porte da minha empresa. Então, eu passei por todas essas situações para conseguir estar a empresa que eu estou hoje, né? Então, todas essas dificuldades de começo de carreira do empreendedor, eu passei por todas elas. Aquele desespero, né? Ai, meu Deus, não tenho cliente para atender, mas aí você vai ver, tipo, dia 30, e aí ninguém recebeu o salário ainda, e eu lá desesperada. Até que eu entendi que o pessoal primeiro acerta as contas, aí vai ter um período da agenda que eu vou ter muito atendimento, outros que eu vou ter menos. E aí eu organizo a minha agenda para as minhas modelos de criação de conteúdo ser nesses dias que são menos procurados. Então agora eu consigo organizar a minha agenda para os dias de atendimento e para os dias que eu tenho menos fluxo, assim, né? Questão de fidelização de cliente, eu não tinha noção nenhuma, agora eu já estou tendo. Agora eu tenho o aplicativo do agendamento, lá no próprio aplicativo eu consigo fazer a gestão do salão, consigo fazer lançamentos, enfim. E tudo isso é coisa que você vai dar errado, e aí tenta de novo, e dá errado de novo, até que você aprende, e aí conhece pessoas que sabem mais que você, e começa a conversar para aprender mais, e aí o negócio vira uma engrenagem que funciona 100%. Perfeito, perfeito. Muito legal isso, né, gente? É maravilhoso. Muito legal essa... E é tão bom ouvir ela falar, com certeza. sabe? Porque a gente percebe nos núcleos e no das mulheres, por ser um núcleo multissetorial, então nós temos mulheres de todos os setores. E nós temos aquela que entende um pouco mais de financeiro, temos aquela que entende um pouquinho mais de marketing, e a gente vai se ajudando. Então, a Hora Delas, ele veio realmente para você poder repassar o teu conhecimento, te apresentar, mostrar, e você pega um pouquinho das coisas ali, sabe? É uma troca, Patrick, bem interessante, sabe? Porque a gente nunca sabe de tudo. E é como a Débora comentou, é importante estar próximo das pessoas que entendam um pouco mais do que você em algumas coisas. E ali você vai encaixando e vai adaptando no seu negócio, né? Com certeza. Eu vou dar também minha contribuição aí, também só trazendo isso que a Débora trouxe, e é um exemplo bem prático de como, às vezes, os negócios vão acontecendo, e aí, às vezes, você tem uma habilidade para fazer aquilo, né? E faz aquilo bem feito, é diferenciado no seu segmento. E, às vezes, o negócio acaba não dando certo porque não tem gestão. Né? A gente já ouviu falar de várias histórias. E ontem, inclusive, eu estava conversando com alguns amigos meus justamente sobre isso. E aí fica a dica também, uma opinião própria, né? uma opinião minha, aliás, de como a gente deve ouvir os outros. Sim. Não seguir o que as pessoas estão falando, Sim. mas ouvir acho que é muito importante, principalmente para o empresário, porque às vezes a gente vai numa ideia que é ali fechada e tudo mais, quadrada. Ah, não, porque eu não vou lá, não vou lá, não sei, não vou lá nos outros, porque daí vão me falar isso. E aí o negócio, que às vezes poderia ser tão próspero, vai por água abaixo por justamente não estar ouvindo as outras pessoas, né? E os grandes empresários, se você olhar hoje, né, seja de qual segmento for, eles sempre vão falar para que você ouça. Não significa que é para você seguir aquilo, porque pode ser uma opinião totalmente errada, mas pelo menos vai te fazer pensar, né, gente? Isso pelo menos mesmo. vai fazer pensar. Você tá ali, é uma troca. Eu sempre falo, é uma troca de experiências e vivências. Porque você tá ali, você ouve, não, esse encaixa, esse não encaixa, não, talvez do jeito que ele está fazendo eu possa aprimorar para o meu negócio. Exatamente, e aí você vai adaptando.
adaptando, Personalizar, né? às vezes, alguma ideia. Personalizar isso, alguma né? ideia. É bem interessante. Eu acho que esse network que o pessoal comenta, que você faz ali, né? É importantíssimo. Estar presente, né? Ser lembrado. Estar ali e eu sou a Débora, eu estou aqui por causa disso, no que eu posso te ajudar. Porque é uma troca de experiências. Com certeza, com certeza. Com certeza. Pessoal, a gente vai chegando próximo aqui do final do nosso programa. Ele passa muito rápido essa conversa que é muito, muito bacana, mas eu não posso também deixar de te perguntar, né, Débora, de fazer com você refletir aí o que você imagina para o teu negócio, chegando aí, como você disse, né, talvez um rebranding aí para a tua marca também, mas como é que você visualiza o seu negócio? O que você pretende agora para ele aí nos próximos, talvez, nos próximos anos, nos próximos meses? Qual que é a tua vontade? A minha ideia primeira agora, principal, é fazer o rebranding, né? Para que eu consiga associar todos os serviços que eu tenho a um único nome. Claro que eu não vou deixar de ser a Débora Cachos, porque isso já chegou em cidades longes, né? Tem cliente que anda 90 quilômetros para fazer o cabelo comigo. Que legal. Mas eu preciso dessa repaginação ali, né? Da questão do nome do espaço, tentar separar um pouco só um nicho de cachos. Eu já comecei a dar curso também, né? Então, eu quero ampliar mais turmas ao longo do ano que vem. Esse ano eu fiz uma turma só, né? Tanto que a menina está trabalhando comigo agora. Então, eu quero tentar fazer mais turmas para capacitar mais profissionais, porque é uma área de cabelo cacheado ainda que é carente de profissional, né? Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais pessoas vão se aceitar e mais cacheadas vão ter essa autoestima renovada. E também fazer uma reforma, mais ou menos, lá no meu espaço, para que eu tenha um espaço exclusivo de atendimento da terapia capilar. Então, quem for fazer tratamento de corte, de cor, vai ficar lá onde já tem, e quem for fazer o tratamento do couro cabeludo vai ter uma salinha específica para ter uma privacidade maior também. Perfeito, perfeito. Máximo. Legal demais, legal demais. Giz, esse apresentador que vos fala, esqueceu algo? Tem algo que você ainda queira trazer pra gente? Só complementar, né? Eu adoro estar aqui, né? Obrigada. Eu Patrick, também, né? eu também. Será que bom? É tão bom a gente fazer É o que muito gosta, legal. a gente estava conversando sobre isso, né? Verdade. E a gente percebe quando a Débora fala, ela ama o que faz. Então, quando ela pensa no futuro da empresa dela, eu acredito que está próximo, né? Esse futuro está próximo, muita coisa para fazer e na certeza de que será um sucesso. E a gente tem muito que agradecer, né, Patrick, que a Débora realmente mantenha essa postura dela, porque é só dela, né? Eu acho maravilhoso a ideia dela estar se preocupando em repassar conhecimentos. Olha que interessante. Isso é Ela muito legal ganha, mesmo. inclusive, né, aliados para estar junto com ela, trabalhando no espaço dela. E a gente tem que desejar realmente somente sucesso, né? Agradecer a associação aí pela CEMcast. Eu acho importante estarmos trazendo os nossos associados e os nossos nucleados, enfim, para mostrar realmente o trabalho que eles fazem e o diferencial que eles fazem aí no nosso município, cidades vizinhas e o nosso país em si. Com certeza, é isso aí mesmo. Muito, muito bem falado, principalmente dessa questão do Asincast, lembrando, como eu disse até no início do programa, é muito bom a gente poder ter esse privilégio de ouvir as pessoas, né, do que realmente aconteceu, que nem tudo são flores, que não tudo é tudo purpurina e chega, né? Não, poxa, tem um trabalho ali, tem coisas que são difíceis, são os degraus mas que precisam ser aí você, trabalhados. através de pessoas e, obviamente, por talento, força de vontade, as coisas acontecem, né? E isso serve para inspirar muita gente, tenho certeza disso. Mas finalizo também, deixo o microfone aí para você fazer os seus agradecimentos também, Débora, fique à vontade. Só ir pegando só esse gancho aí também que eu achei muito legal, e é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, têm medo, né? De falar, não, poxa, mas como é que eu vou ensinar as pessoas? Eles vão ser meu concorrente, que não sei o quê. Uma ideia bem quadrada, mas enfim. Como é que você, assim, só para finalizar aí também, tomou essa iniciativa? Poxa, não, eu quero, como você disse, achei muito legal também isso que você falou assim, poxa, eu quero, quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Máximo.
Assim, é que na minha cabeça nunca fez sentido a questão da concorrência, da briga, porque todo mundo tem seu espaço. Perfeito. E a gente só cresce quando a gente compartilha, né? Então, quanto mais eu compartilhar, quanto mais eu doar, quanto mais pessoas souberem, tiverem o conhecimento que eu tenho, mais pessoas vão ser atingidas. E eu acho que isso é crescimento para todo mundo, né? Então, não tem como eu não querer que o cabelo cacheado, que o cabelo crespa, que as cacheadas tenham um bom atendimento e que elas tenham sempre a opção só comigo, né? Porque eu também sou limitada, não vou conseguir atender 100% todo mundo o tempo todo. Então, eu acredito que compartilhar esse conhecimento é fundamental, né? Então, eu já fiz vários cursos presenciais, vários cursos online, misturei um pouquinho de um pouquinho do outro, desenvolvi o método que eu acho que funciona melhor para mim e tento repassar isso sempre da melhor forma. Legal demais. Perfeito. Eu acho que não teria uma forma Maravilhoso. melhor de a gente poder terminar esse podcast aqui. Só agradecer a sua presença aqui, tá, Débora? Muito obrigado por você dividir aqui toda Eu a que agradeço. experiência aqui com a gente. Obrigado, Gi, você estar aqui mais uma vez Prazer. também. Adoro quando você está aqui também, para a gente Amém. poder sempre Estou à disposição sempre. tá conversando. É isso aí. Obrigado mais uma vez, tá? Sucesso, todo sucesso do mundo pra ti, tá? Obrigada, para nós. É isso aí, amém. E muito obrigado você que nos acompanhou aí em mais um episódio do Asimcast. Obviamente, fica ligado aqui com a gente traz muita experiência bacana, muita informação e muita dica para você, empreendedor, e para você aqui na nossa sociedade, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Fica aqui com a gente sempre no Asimcast. Tamo junto e valeu!